você nunca sabe o momento que você vai ser demitido. Então, você está se preparando, em poucas palavras, você é um profissional que o mercado deseja hoje? Se a sua resposta for não, então talvez você tenha que olhar e repensar e voltar para o seu olhar para a sua carreira. Porque o que eu percebi que as oportunidades que se abriram para mim depois que eu passei por esses 2 processos de demissão, eu não criei quando eu já estava no mercado. Eu criei justamente quando eu estava na empresa, quando eu estava empregada, quando eu estava com um contrato ali válido. Então eu criei essas oportunidades com os networks que eu fiz, com as publicações que eu fiz no meu LinkedIn, quando eu mantive o meu LinkedIn atualizado, nos cursos que eu fiz, nas certificações que eu fiz, nos eventos que eu participei. Mas não só que eu participei, não só que eu fiz e deixar só a Ruth sabe disso. Não, gente, é preciso mostrar isso para as pessoas. E hoje a nossa vitrine profissional, a vitrine profissional melhor que existe hoje é o LinkedIn. Então, o LinkedIn, ele é a tua ferramenta principal para mostrar a visibilidade do teu trabalho, para mostrar a visibilidade do profissional, da profissional que você é. Em diversos empregos que eu entrei, o gestor chegou e me falou: Ruth, eu olhei o teu LinkedIn e eu te chamei para conversar na vaga, te chamei para participar do processo seletivo pelas tuas postagens, porque eu olhei o teu posicionamento nas redes sociais, porque eu vi os teus princípios, os teus valores, aquilo que você acredita que dá muito match aqui com a empresa, dá muito match com aquilo que eu acredito também. Então, pessoal, as pessoas observam, as pessoas te observam, tá? O mercado de trabalho te observa, tá bom? Então, não se posicionar também é uma forma deles te observarem negativamente, né? Porque você não vai aparecer. Então, essas oportunidades, novamente, eu criei quando eu estava empregada. Então, eu acho que esse também é um dos motivos de, como eu falei, de eu nunca passar mais de uma semana procurando emprego, porque eu criei oportunidades estando empregada, tá? Então, essa também é uma das lições que eu quero compartilhar com você. Eu já fui demitida mais de uma vez. Sim, demitida mesmo, de me chamarem numa salinha com trocentas outras pessoas num layoff e falarem: olha, vocês não fazem mais parte do quadro de funcionário dessa empresa. E toda vez que eu conto essa história, as pessoas me perguntam como é que eu lidei com isso. E eu vou ser bem sincera aqui com vocês nesse vídeo para falar que eu não lidei bem. Eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, eu fiquei frustrada, eu fiquei me comparando com as pessoas que ficaram lá na época, porque parece que havia sido feita uma seleção, sabe? E eu não tinha sido selecionada para continuar na empresa, enquanto outras pessoas tinham. E por um momento eu deixei aquilo ali me definir como profissional. Eu fiquei muito angustiada, eu fiquei muito frustrada. Nossa, eu fiquei muito com raiva mesmo, sabe? Assim, da vida, de Deus até. Fiquei me culpando e me julgando por aquilo. E hoje, olhando para trás, olhando para essas demissões que aconteceram na minha vida, e essa foi uma delas, né? Eu vejo que se elas não tivessem acontecido, eu não teria dado alguns saltos na minha carreira, eu não teria amadurecido se as coisas tivessem sempre se as coisas sempre tivessem ido bem, tá? Então eu não teria amadurecido como eu amadureci. E é isso que eu quero explicar aqui para você nesse vídeo, é isso que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo, o que eu aprendi com essas demissões, porque pode ser que você esteja passando por isso, pode ser que você vá passar por isso algum dia, não que eu queira, tá? Porque ser demitido não é bom, eu sei. Mas são coisas da vida, são coisas que acontecem. E aí eu quero compartilhar, mas principalmente o que eu aprendi com tudo isso e como é que eu aplico ainda hoje esses aprendizados na minha carreira, tá? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Ruth, eu sou uma CLT, trabalho no mundo corporativo e eu te ajudo também a crescer no mundo corporativo, junto com as minhas vivências, junto com aquilo que eu aprendi que deu certo, eu te ajudo também a se tornar um profissional estratégico e mais produtivo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo porque me ajuda muito. Eu tô começando esse canal praticamente do zero, então eu quero crescer muito aqui. Eu tenho gostado muito de compartilhar
vídeos sobre a minha experiência, sobre a minha trajetória aqui. Então, se você quer me apoiar, dá um joinha aí e já se inscreve no canal. A primeira demissão, ela nunca dói só pelo emprego. E eu acredito que por mais que você diga que você não tá ali pela empresa, que o crachá é só um crachá, que você não tava nem aí, ser demitido dói. E a primeira demissão que eu sofri foi um layoff. Foi, como eu comentei, chamaram a gente numa salinha, sei lá, umas 200 pessoas, e eu estava ali no bolo, e todo mundo que estava naquela sala foi demitido junto comigo. E algumas pessoas ficaram. E no primeiro momento, quando aconteceu, eu não teve como eu me fazer várias perguntas, né? Por que essas pessoas ficaram? O que eu tinha feito de errado? Por que eu não fui escolhida para ficar? Isso me gerou uma revolta tão grande, sabe? Eu fiquei vários dias me perguntando e me questionando sobre isso. E na época eu não entendia que uma empresa, ela pode tomar decisões, ela pode reduzir custos, ela pode querer reduzir custos, ela pode querer demitir um setor, não ter mais uma área, ela pode tomar decisões que não diz respeito a mim e nem sobre o meu valor como profissional. E eu não entendia isso, sabe? Na verdade, eu entendia um pouco, mas eu não queria aceitar aquela demissão, aquela decisão da empresa. Então, eu fiquei indignada, assim, eu fiquei muito indignada. A grande lição que eu tiro desse primeiro layoff que eu sofri é não deixar com que decisões de empresa, decisões de líderes definam o meu valor, definam o valor de quem eu sou. E antes eu não tinha muito bem isso definido, eu era muito nova também, mas hoje eu tenho. Então, nunca dói. A primeira demissão nunca dói só pelo emprego. E no meio disso tudo eu quero confessar também para vocês uma reação que eu tive da qual eu não me orgulho na época. Como eu falei, eu fiquei muito chateada, fiquei muito revoltada, eu acho que essa era a palavra certa. E após esse layoff, algumas pessoas vieram me procurar, porque eu detinha alguns conhecimentos, né, sobre o sistema, sobre as coisas que eu estava fazendo, e as pessoas que ficaram vieram me procurar para tirar algumas dúvidas, perguntar algumas coisas, e eu fiquei tão revoltada que eu não quis nem saber, sabe? E eu até tratei mal algumas dessas pessoas que vieram me procurar, porque na minha cabeça estava muito bem claro. Se eles estavam com dúvida em relação àquilo, se eram algo crítico para a empresa, por que eles não tinham me mantido no quadro dos funcionários? Por que eles não me demitiram? Então eu não era obrigada a ajudar também. Eu não era de fato obrigada a ajudar, sabe? Mas aquela postura minha, aquela atitude que eu tomei, diz respeito muito mais a mim do que sobre eles. Eles não tinham culpa, aquelas pessoas não tinham culpa de terem sido escolhidas e estarem ali, sabe? Elas estavam, depois de um tempo, elas também foram demitidas. Mas eu deixei aquilo definir a profissional que eu queria ser e principalmente o ser humano que eu queria ser, sabe? Então não era aquela atitude que eu queria ter naquele momento. Na hora, obviamente, eu não pensei dessa forma, isso foi o tempo que me ensinou, a maturidade também me ensinou sobre isso, que aquela atitude não tinha sido legal, e aí você pode ter a sua opinião e tá tudo certo, mas pra mim aquilo não me fez bem. Na hora, obviamente, eu tava me sentindo ali do tipo, não, eles precisam de mim, agora eu não vou ajudar. Mas depois, principalmente porque a forma como eu tratei aquelas pessoas, eu fechei portas que eu nunca mais consegui abrir com aquelas pessoas, com aquela empresa, com oportunidades que talvez no futuro eu tivesse. Não que eu tenha tido, tá? Mas eu nem deixei a possibilidade de ter. E isso é muito ruim no mundo corporativo, porque você não sabe, a bola gira, o mundo gira, né? E você não sabe quando é que você vai precisar da ajuda de alguém. Então, eu não tinha essa visão antes e eu aprendi muito com essa situação. E aí entra nessa terceira lição aqui, que é o mercado ele é muito menor do que parece, principalmente no mercado de tecnologia, em uma cidade pequena, né, razoavelmente pequena, que era onde eu morava. Então, ele é menor do que parece, tá? Então, uma pessoa que hoje te indica para uma vaga,
No outro dia, ela pode ser teu líder, teu gestor, um colega teu que você fala ali, que você toma um cafezinho no corredor, daqui a um pouco ele pode ser o teu superintendente, ele pode ser o teu gerente. Então, eu não tinha essa visão de que a minha reputação vale mais do que o meu orgulho. E, mais uma vez, eu não me orgulho da postura que eu tive, das reações que eu tive depois que eu fui demitida, sabe? Na época, o LinkedIn ainda nem bombava tanto quanto hoje, mas eu não tenho dúvida que se fosse naquela época, eu teria feito um exposed no LinkedIn, sabe? Falando ali, como a gente já viu, de muitas pessoas que saem das empresas. E eu não tô querendo julgar ninguém, tá, pessoal? Mas quando a sua reputação, ela é algo que vale muito quando as coisas estão bem. Beleza, tá indo tudo bem, você é uma ótima profissional, tará, tarará. Mas quando as coisas não vão bem, a tua reputação ela vale mais ainda. Porque você vai demonstrar como é que você se comporta em momentos de crise, sabe? Então, eu não tinha esse aprendizado, eu não tinha isso materializado em mim. E hoje eu sei disso, né, mais do que nunca. Então, essa foi uma lição que eu aprendi nesse layoff. Então, hoje, por mais que eu não tenha tido boas experiências naquela empresa, eu nunca saio falando mal. Principalmente se você está fazendo uma entrevista de emprego e aí as pessoas perguntam como é que você foi no seu último emprego e aí você começa a despejar coisas que não tem nada a ver, você já está se queimando, entre aspas, né? Porque é que nem aquela história do relacionamento. Se você começa um relacionamento com alguém que já começa falando mal da ex, esse mesmo alguém vai falar mal de você quando vocês terminarem. Então, tem esse mesmo, eu acredito nesse mesmo princípio também. Então, hoje, depois desse aprendizado, por mais que eu tenha tido experiências ruins na empresa, eu não saio falando mal. Eu acho que existe uma troca, é um contrato, né? O contrato CLT é um contrato, então você tem obrigações, a empresa tem obrigações com você. A partir do momento que alguma das duas partes não está satisfeita ou simplesmente quer romper o contrato é encerrado e está tudo certo. Quando você pede desligamento, quando a empresa decide te demitir, são coisas que acontecem, né? São ciclos que se encerram. Obviamente, ninguém quer ser demitido, mas pode acontecer, tá? Outra lição que eu aprendi na segunda demissão que aconteceu na minha vida foi que, às vezes, um passo para trás acelera a caminhada. Eu fui demitida novamente, e aí isso não tem muito tempo, tá? Não tem muito tempo, mas eu fui desligada, eu trabalhava em uma consultoria, e infelizmente, né, quem trabalha em consultoria sabe que é uma consultoria que depende de contratos, depende de clientes, então um cliente pode simplesmente não querer mais continuar com consultoria, e aí a consultoria tenta te realocar, e às vezes consegue, às vezes não. Nesse caso, a consultoria não conseguiu me realocar. Mas diferente da demissão anterior, nessa demissão eu já tinha aprendido, né? Eu já estava mais madura, já tinha aprendido algumas lições, inclusive essas que eu compartilhei aqui com vocês. E eu já estava mais em paz. Foi um período ótimo, uma consultoria maravilhosa que tentou, eu vi que eles se esforçaram para me manter no quadro de funcionários, e não deu certo. Mas, enfim, pagaram todos os meus direitos, horas extras, enfim, tudo. Não tenho do que reclamar em relação a como aconteceu, né? Posso dizer que foi uma demissão humanizada? Não sei, porque eu não sei se eu acredito muito nisso. Mas aconteceu e aí eu estava de volta no mercado. E aí, quando você volta para o mercado, você não pode escolher muito, né? Pelo menos gente, juro pra vocês, uma coisa que eu tenho pavor de ficar desempregada. Eu tenho uma filha, eu tive ela com 19 anos, então ficar desempregada, eu criei ela sozinha, fui mãe solo até os 14 anos dela. Então ficar desempregada, para mim, não existia essa possibilidade. Se eu estivesse no mercado de trabalho, eu estava disposta a fazer qualquer coisa, obviamente, dentro da ética e das morais, dos bons costumes, mas eu não queria ficar desempregada. Então, para mim, eu tenho até hoje pavor de ficar desempregada, tá? Então, às vezes que eu fiquei desempregada, foram muito poucas o tempo que eu digo, né? Eu acho que eu não passei mais de uma semana desempregada, porque
eu já realmente dei meus pulos. E dessa vez, eu decidi apostar de uma forma diferente, tá? Eu já era uma profissional que estava no nível de senioridade maior, e eu aceitei uma posição no nível de senioridade menor daquele que eu estava. Então, eu decidi apostar nesse passinho para trás para dar passos para frente depois. Tá? Então, eu aceitei essa vaga numa posição que era menor que a minha senioridade atual, o salário era menor, porém, era numa empresa grande, numa empresa onde tinha ótimos benefícios, onde eu vi oportunidade de crescimento, onde eu me identifiquei com a liderança ali, com as pessoas do time logo de cara. E eu poderia ter ido para outra consultoria, nada contra, tá, pessoal? Mas eu já estava um pouco traumatizada. Eu poderia ter ido para uma outra consultoria, ganhar mais, inclusive, mas eu não queria mais, né, participar de consultorias pela experiência que eu tinha tido ali, né, do término do projeto e etc. Então, eu estava meio que fugindo disso. E aí eu decidi aceitar essa vaga, que era uma senioridade menor, mas eu sabia que eu entrando lá, em pouco tempo, eu iria atingir o patamar que eu já estava, porque eu ia dar o gás para isso acontecer. E eu ia estar numa empresa boa, onde eu tinha projeção de crescimento. E foi o que aconteceu. Eu entrei nessa empresa e pouco tempo, menos de um ano, eu já me tornei uma profissional sênior, na posição que eu já estava, no salário que eu já estava anteriormente na consultoria. E melhor, mais do que isso, eu fiz bons networks nessa empresa. Por ser um banco bem conhecido aqui em São Paulo, eu fiz network com muitas pessoas importantes, pessoas muito boas, profissionais excelentes. Então foi um período assim maravilhoso que eu fiquei nessa empresa, de crescimento, de aprendizado. Então, às vezes, um passo para trás, qual que é a lição aqui? Que um passo para trás, às vezes, ele é necessário para que você dê outros para frente. A nossa carreira, ela não é uma escada, tá? Onde você vai ali, às vezes ela é um tabuleiro de xadrez, onde os movimentos que você faz podem ser laterais, mas são movimentos importantes para que você avance, tá? Então, sempre lembre disso. E a última lição que eu queria compartilhar aqui com vocês, pessoal, dessas 2 demissões que eu tive na minha vida, desse mundo corporativo aí de mais de 20 anos, é que a melhor preparação para a demissão acontece antes dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Você nunca sabe o momento que você vai ser demitido. Então, você está se preparando, em poucas palavras, você é um profissional que o mercado deseja hoje. Se a sua resposta for não, então talvez você tenha que olhar e repensar e voltar para o seu olhar para a sua carreira. Hoje eu continuo não gostando de ser demitida. Obviamente, eu acredito que ninguém goste. Mas, diferente da Ruth do passado, hoje eu já tenho segurança na profissional que eu sou. Hoje eu já não tenho medo de ficar disponível no mercado pela reputação que eu construí, pela minha comunicação, pelas estratégias que eu tenho de carreira, pelo network que eu construí durante todo esse processo. Mas principalmente pela minha capacidade de resolver problemas. As empresas por onde eu passei, elas fazem parte da minha história, mas elas não escrevem a minha história. Quem escreve a minha história sou eu. E essa talvez seja a maior lição que eu aprendi nessas 2 demissões que eu compartilhei aqui com vocês. A empresa, ela pode tirar o teu acesso, ela pode tirar o teu crachá, ela pode tirar você do quadro de funcionários dela, mas ela não leva embora aquilo que você desenvolveu ao longo da sua carreira. E é isso que faz a diferença. Se você está passando por um processo de desligamento agora, eu sei que dói, eu sei que parece injusto, mas por favor, não deixe que esse momento faça você acreditar que você perdeu o seu valor. Você perdeu o seu emprego, o seu valor não. Você não perdeu a sua capacidade de construir a próxima oportunidade. E esse momento que você está vivendo, eu sei que parece que não, mas ele pode ser
o início da sua virada de chave, o início de uma carreira de sucesso na próxima oportunidade que você vai ter pela frente. Então, eu te desejo sucesso, eu desejo que essa fase passe logo, que você logo se recoloque se você está passando por essa situação. E eu espero que eu tenha contribuído um pouco para o seu crescimento compartilhando essas lições aqui que eu gostaria que tivessem compartilhado comigo ao longo da minha carreira, principalmente quando eu era mais nova. Então, não se esquece, dá like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o meu trabalho aqui, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e entregar ele para outras pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo.